Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um Brinde Com. Eu sou o Júnior Sati. Eu sou o Sérgio Chocolate. Hoje a gente vai estar falando com a Renata Moiano. Sim, um prazer estar aqui, tô muito feliz. É isso Obrigada. aí. A Renata ela é esteticista focada em lipedema, né? Isso, e pós-operatório E também. pós-operatório. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira de esteticista, né? Então você que é curioso, quer saber um pouquinho mais da carreira, acompanha esse bate-papo aqui que vai ser bem legal. Já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com você também, com a família toda, né? Não, show. É isso aí. É isso aí. Rê, brigadão mais uma vez. Imagina. E diz aí pra mim, como que você começou na sua carreira de esteticista? Faz muito tempo? Pouquinho, só 15 anos. Eu falei isso porque ela é minha amiga, tá, gente? Então, tipo, Sim. falei zoando. É. Já sabe dos perrengues, né? 15 anos já na área, né? Desde os 17, que eu atuo na área da estética. E tive aí, tem muita história para contar. E é só vocês dizerem aí o que vocês querem focar. Mas uma área que eu sou apaixonada, mas o que é legal, assim, que me deu, principalmente desde a pandemia, um insight de focar em alguma área específica, né? Que a minha área, ela abrange muitas formas de trabalhar, muitas áreas, mas eu acho que o grande segredo é a gente escolher uma área para você se tornar mesmo referência, especialista, ser reconhecido como. Né? E isso foi o que me deu um grande passo aí na minha carreira profissional e que me destacou. Então, hoje, pós-operatório e lipedema, quando é o assunto, já lembram de mim. Que legal. Então, referência mesmo, né? E aí tem surgido mais outras oportunidades, assim, eu tô ministrando curso na área, palestrando, às vezes eu tô em feiras, faculdades, então é um assunto que agora tá muito em alta, inclusive, né? Tá falando muito de lipedema, muita gente tentando entender, achando que é algo da moda, mas não é, a gente vai desvendar aqui. Então já fica essa pergunta, o que é o lipedema? Ótimo, vamos lá, vamos desvendar. Que inclusive pode até acometer homens, viu? Então, olha aí! Vamos saber aí direito. Lipedema hoje a gente já sabe que é uma doença, né? O que antes a gente achava, né? Eu tô com celulite, eu tô acima do peso, não tô conseguindo emagrecer, e a gente hoje já entende que é uma doença, e a grande característica que difere de todas as outras coisas é a dor, né? É uma gordura que dói. E ninguém acreditava ainda que isso poderia existir, sempre, não, fecha a boca e tal, e as mulheres passaram a se frustrar muito, porque elas não conseguiam cuidar, não conseguiam melhorar, e isso sempre impactou muito negativamente. E agora, desde que teve aí alguns famosos relatando tornou-se mais interessante, né, para a mídia pesquisar, falar sobre, então agora a gente já tem várias formas de tratar e tudo mais. Acho que foi a Yasmin Brunet, não foi? Isso, exatamente. Ela foi no Big Brother e ela teve uma piora muito grande do lipedema que eu acho que ela não sabia que ela tinha. No programa? E aí tem até imagens, fotos, e aí quando ela saiu, ela descobriu que ela tinha e ela passou com hoje o maior pesquisador da área, que é um médico vascular, e começou o tratamento. Então, sem cirurgia, ela teve um baita de um resultado e aí começou a ser mais falado. Legal. Então, assim, é uma doença genética, porém, são vários genes envolvidos, então não tem como ter uma cura ainda. Porque não existe, assim, se fosse um gene envolvido, já seria mais fácil de assim, ter uma molécula ali, um medicamento, mas por não saber qual é exatamente o gene e tal, não tem como ter uma cura. Então, você, na verdade, tem vários, assim, polimorfismos em vários genes que estão relacionados com ganho de gordura, de inflamação, de inchaço, e a junção de tudo isso, quando você tem algum gatilho hormonal ao longo da vida, seja gravidez, puberdade, anticoncepcional, você começa a desenvolver. Então, é uma gordura que ela aumenta o tempo todo, e não tem sinalização para diminuir. E qual região que atinge, assim, normalmente nas mulheres? Ótimo. Ou braços ou pernas. Então, é uma pessoa que ela sempre relata que ela se sente uma pessoa da cintura para cima e outra para baixo. Então, ela é toda pequenininha, magrinha em cima e sempre tem aquele quadrilzão, sempre bem perinha, né? E hoje, quem tá assistindo e tem esse sintoma, qual que é o melhor caminho? O que a pessoa tem que fazer para chegar num tratamento específico? Ótimo. Hoje o diagnóstico, né, do lipedema ainda não tem exatamente um exame específico.
porque os exames de sangue se apresentam normais, que isso também traz bastante contradição, né? Mas é porque tudo se acumula na gordura, é uma inflamação, é um processo inflamatório que se acumula na gordura. Então, no exame de sangue vai estar tudo ok. Então, é meio que o diagnóstico feito por exclusão. Então, as pacientes costumam, quem dá realmente bate o martelo do diagnóstico é o vascular. Uhum. Então, indo ao vascular, ele vai passar determinados exames e vai por exclusão. Não é varizes, não é linfedema, não é obesidade. E aí, por algumas características ali mais específicas que a gente tem do lipedema, que é sempre bilateral, não acomete pés e mãos. Tem essa questão de ser desproporcional, porque quando é obesidade, acomete abdômen, né? Sim. E não dói. No lipedema já dói. Então, por essas características e também algumas perguntinhas que a gente faz para a paciente de como ela se sente, se tem bastante roxinhos do nada, que isso na obesidade não tem, aí a gente já identifica que é o lipedema mesmo, né? Então, é mais por exclusão e por um relatório, um questionário. Isso. E o não tratamento? O que pode acontecer? Pode acarretar? É uma doença progressiva. Então, se você não cuidar, vai ter sempre a sinalização da hiperplasia e hipertrofia dessa gordura. Ela vai sempre aumentar. Não é rápido você subir de grau. É mais difícil. Mas é possível você ir tendo uma piora, vai sentindo cada vez mais dores e vai acometendo articulações, porque não é uma doença que acomete só a gordura, ela acomete todo o tecido conjuntivo frouxo, então é colágeno, tudo. Então, é uma paciente que começa a ter frouxidão ligamentar, ela tem sarcopenia, que é falta de musculatura, então ela vai sentindo dores, aquilo vai trazendo uma piora na qualidade de vida e na mobilidade. Então, é uma doença que precisa mesmo de tratamento, né? Mas hoje tem uma idade, assim, que a pessoa consegue ver? Ou a partir da idade de criança, essa pessoa já tem lipedema? Ou é mais adultos? Precisa ter um gatilho hormonal. Uhum. Então, por exemplo, homens podem ter a manifestação dessa doença? Podem, porém precisa ter alguma desregulação hormonal em que o estrogênio vai se sobressair. Então, por isso que é difícil os homens ter. A não ser que a testosterona dele tenha uma queda muito grande e aí se sobressaia o hormônio feminino para vir o gatilho de desenvolver. Entendi. Então, na mulher, a mesma coisa. Então, quando ela tem, por exemplo, puberdade, que é uma mudança hormonal, ela pode vir a se manifestar, porque ela pode carregar esses genes, mas se ela não tiver um gatilho, seja hormonal, seja inflamatório, ela não vai desenvolver. Então, ela pode até vir a desenvolver na menopausa. Passa a vida toda ali sem, e quando vem a menopausa, essa desregulação pode dar esse gatilho, né? Mas hoje é operado? O tratamento é tudo totalmente feito na raça mesmo, assim, né? Tem a operação para tirar. Essa pergunta é muito boa. Assim, tem sempre o lado bom, né? Dos assuntos eles darem esse boom, né? Tem o lado bom de buscar mais informações sobre, mais estudos, mas tem o ruim das pessoas quererem surfar essa onda aí, né? Então, começar a trazer tudo milagroso, tudo rápido. Isso está sendo um crime, vamos dizer assim, porque a gente está falando de uma doença, de algo que traz danos tanto ali para a própria qualidade de vida, mas até psicologicamente falando, né? Então, é muito complicado os assuntos de tratamento. O que acontece em relação à cirurgia? A doença está no DNA. Então, você pode retirar a gordura doente, mas ela pode voltar. Pode voltar. E às vezes volta pior, porque você gerou uma inflamação na cirurgia. Então, se é uma doença que ela tem uma piora, se a gente tem um aumento de inflamação, consequentemente, uma cirurgia que é uma inflamação, você pode ter uma piora. Então, é um tratamento que tem que vir muito mais de dentro, de hábitos da pessoa, do que, de fato, algo de fora que a gente consiga tratar. Então, qual que é o segredo, na verdade, do tratamento? É a gente controlar o processo inflamatório no organismo. E como que a gente gera processo inflamatório? Com os nossos hábitos. A alimentação, por exemplo, o glúten, que a gente sabe que é altamente inflamatório. Às vezes tem alimentos, né, que são mais fermentáveis e a gente tem que identificar porque ele gera inflamação. Se a pessoa faz um treino, ela resolve, poxa, eu quero emagrecer, eu vou fazer um crossfit. Se ela já estiver inflamada e ela fizer um crossfit, ela inflamar mais ainda o músculo,
vai piorar. Uhum. Então, a paciente de lipedema é aquela que a gente brinca quando a mãe fala, você não é todo mundo. Tudo que é considerado bom e saudável para uma pessoa que não tem, para quem tem lipedema, não. É tudo do contrário quando ela está inflamada. Então, a gente precisa ter uma alimentação mais anti-inflamatória possível, uma suplementação anti-inflamatória, ela precisa ter uma ingesta de água legal, ela precisa fazer um exercício adequado, que não seja de muito impacto, que seja de preferência na água, até ela conseguir, né, melhorar esse quadro inflamatório que a gente consegue visualmente ver, com câmera termográfica dá para saber se está, e quando a gente identifica que parou esse processo inflamatório, aí a gente pode começar com algumas coisas mais agressivas, vamos dizer assim. E aí no tratamento que eu, né, faço, que eu exerço, que é o tratamento conservador, a gente tem equipamentos que fazem essa questão de modular essa inflamação. Então, a gente tem LED, laser, ondas de choque, às vezes a drenagem linfática. Então, a gente faz esse tratamento para conseguir reverter esse processo inflamatório, para que a gente consiga ter um estímulo da queima de gordura de novo. Porque enquanto está inflamado, não tem. E aí você perguntou, né, antibiótico, aí dá para pensar, toma um anti-inflamatório, né? Mas é diferente a inflamação aguda da inflamação crônica de baixo grau. A aguda é essa que a gente tem de dor de garganta, é uma defesa do organismo necessária e fisiológica. Agora, essa não, essas são pequenas inflamações que vão acontecendo e que ela vai se tornando crônica. Então, um anti-inflamatório, um antibiótico não vai resolver, né? Não vai resolver. Não, tem que ter esse olhar do profissional em cima também, né? Antes de tomar qualquer coisa, né? Senão, mas eu vi que também você cuida da parte de pós-operatório. Sim. Né? Mas é focado bem na parte estética mesmo, né? Fazer é LipoLed que chama? Como é que chama? É Lipolade. Lipolade, quase. Chegou perto. Então, LED, tudo bem? Ajuda a gente aqui. Por que eu falei LED? Muita gente fala. É porque é LAD, porque é lipo de alta definição, né? Ou então a gente fala que é high definition. Então mas aí parece, quando você lê, parece LED mesmo, confuso. E é o que mais tem de tecnológico hoje na profissão, né? É uma cirurgia que está muito em alta. Até hoje eu estava conversando com um cirurgião, ele disse que com o Instagram, né, à medida que cresceu e tudo mais, essa questão de fotos e tudo, é uma cirurgia muito desejada porque ela entrega um abdômen definido, né, às vezes até o tanquinho, sem você precisar, né, fazer muito esforço para isso. Principalmente a mulher que tem muita dificuldade de conseguir, né, ganhar músculo e ter o abdômen definido, essa cirurgia você consegue. E ele desenha mesmo, né, durante o processo, né? Fica desenhadinho, né? E é interessante que as pessoas acham que essa cirurgia faz o seu músculo aparecer, e na verdade não. Sim. É desenhado uma musculatura na gordura. Olha só. Então eles fazem a lipoaspiração, nós temos aí 2 camadas de gordura. Então lipa-se a mais profunda, né? E aí nessa mais superficial, onde a gente tem as linhas, né, as semilunares, tudo, eles lipam um pouco mais superficial. E aí acontece um abaulamento da pele que faz ter a sombra da musculatura. Então é um desenho mesmo. Né? Legal. E é super importante o seu trabalho logo no pós-operatório, né? E você acaba fazendo na sala de cirurgia mesmo, né? Já começa na sala de cirurgia, desde o pré, na verdade, né? A gente prepara a paciente para isso. E aí a gente também atua no centro cirúrgico, que eu gosto muito, eu amo assistir cirurgia, gosto de acompanhar, estava até agora em uma, né? E assim, o pós-operatório ele mudou muito, porque a cirurgia mudou muito. Hoje as cirurgias elas estão muito avançadas, tem associação de tecnologia. Hoje agora tem a Graft, que é uma cirurgia que faz a lipoenxertia no músculo do abdômen. Coloca a gordura no músculo do abdômen para o músculo ficar mais elevado, para o tanquinho ficar mais, né? E aí passa-se também tecnologias associadas para a pele aderir, grudar, para evitar a flacidez. Então hoje está muito tecnológico. E com isso aumenta as complicações, né? Quanto mais invasiva a cirurgia, quanto mais tempo de cirurgia. Então, hoje a gente já sabe que a cirurgia ela é tão importante quanto o pós-operatório. Você precisa de uma pessoa especialista mesmo em pós, porque você pode ter uma cicatrização irregular, você pode ter uma complicação e precisa ter alguém que nós somos os olhos do cirurgião. Precisa ter alguém que vai tratar. Então, o resultado final mesmo, ele depende do nosso trabalho. E o pós-operatório, assim, às vezes as pessoas falam, não vou fazer porque eu já sei fazer em casa é o que eu preciso.
tem uma consequência, né? Total. Tem uma consequência. E qual que é essa consequência? Porque, assim, às vezes as pessoas precisam saber disso, que é a importância mesmo do pós-operatório, que às vezes é muito mais importante do que aquela cirurgia que você fez ali. Porque envolve até o emocional, né? Do Envolve. paciente, querendo ou não, né? Com certeza, com certeza. A gente até fala, porque a gordura, a gente já entende hoje que ela é um órgão endócrino, né? Faz produção de hormônios. Então, quando do nada você retira, você tem uma mudança, né? Sim, Uma sim. mudança de humor e tudo mais. É um momento, a gente até considera de luto, né? Porque passa o quê? Um rolo compressor em Sim. cima da pessoa do nada. E a pessoa sente, mas sem saber também. né? Então, hoje muito se confunde o pós-operatório com uma drenagem comercial, Uhum. né? Então, pensa, um tecido que foi todo descolado, Uhum. retirou-se parte dele, tá uma bagunça, uma inflamação completa, vai alguém lá fazer a drenagem comercial, que é aquilo ali fazendo, uma modeladora. E assim, o que o corpo vai entender? Ainda estão me traumatizando. Uhum. E a resposta dele, que o nosso corpo, ele é uma máquina de defesa, né? Ele tá aqui para se defender de absolutamente tudo. O que ele faz? Ele vai mandar uma cicatrização mais forte ainda. E aí é que acontece com o que a gente vê que é o terror de quem vai fazer lipo e tem medo, que é ter fibrose, que é ficar com aquele abdômen todo ondulado. Porque você continuou causando agressão ali nesse tecido e ele vai ter como resposta uma cicatrização forte e desorganizada. Uhum. Então, você precisa, para ser um profissional de pós-operatório, você tem que dominar todas as fases de cicatrização que a paciente vai passar, quais as células, tudo ali envolvido. No tempo certo, né? No tempo certo, para você saber o que você pode fazer. Então, a drenagem, ela muda a cada período, os equipamentos que a gente pode usar são diferentes, e quem trabalha com estética não tem esse domínio. Uhum. Porque na estética a gente tem uma visão de tudo que eu fizer forte, tudo que eu estimular, a gente quer queimar gordura, quer produzir colágeno, então a gente inflama. No pós-operatório a gente quer desinflamar. Então são vias totalmente diferentes, né? Então hoje a gente está ainda eu prego muito isso na minha página para tentar conscientizar de que Sim. o pós é uma coisa, estética é outra. Falando da estética, eu ouço muito falar do criolipólise. É isso? Uhum. É isso mesmo? Você faz essa parte de criolipólise Eu já também? trabalhei Já trabalhei trabalhou? com crio. O que é crio? Fala crio, né? Já vem na cabeça congelar, né? Sim, É. sim. E- E é isso mesmo, né? Uhum. É um equipamento que ele chega numa temperatura negativa, né? E já tem comprovação científica que o que ele faz com a célula de gordura, ela é muito sensível à temperatura, até porque é ela quem nos, né, Uhum. nos ajuda aí a manter a temperatura nossa do corpo estável. Então, quando você aumenta muito, diminui muito a temperatura ou aumenta, você tem estímulos de acelerar metabolismo. Porém, quando é muito baixa, você faz o congelamento desse adipócito. Então, ele não aguenta sobreviver, ele morre, de fato morre. Ele entra no que a gente chama de apoptose. É uma morte programada. Então, a partir do momento que causa um dano nessa célula, o corpo entende que ela não serve mais e começa a preparar para fagocitar. Então, é um processo que demora o resultado aí em torno de 90 dias até ser fagocitado e retirar. Então, aonde foi colocada a crio, até 30% de gordura ali vai sair. Mas tem que tomar cuidado também. Uhum. Porque, às vezes, tem casos raros de hiperplasia paradoxal, que você tem um efeito contrário. Se você estimular uma enzima que chama PPR, R-gama, ela faz aumentar a gordura de novo e piora ao invés de... Então, tem que assim, avaliar muito bem o paciente, ver se é indicação, mas é um tratamento interessante. Até está sendo agora muito estudado e utilizado no lipedema. Ah, que legal. É. E pode falar. E é uma máquina que coloca e congela? Como que funciona? Isso. Hoje ela tem como se fosse um manípulo de um vácuo que suga, mas hoje está se usando mais a placa, em que você pode colocar ela estacionada em cima e deixa por um tempo, ou faz ela dinâmica. Olha que legal. Então, por exemplo, o lipedema. Mas não é inflamação o lipedema, aí você vai inflamar mais. Mas aí tem o jeito certo de você usar a placa de uma forma dinâmica, em que você vai fazer uma boa ali ativação do metabolismo e não um processo inflamatório. Isso que é o interessante na estética. Quando você tem um equipamento, você tem que saber utilizar ele ao seu favor. Você pode piorar muito um lipedema, uma gordura, ou você pode ajudar muito. Por isso que tem que ter bastante domínio. Legal. Ozonioterapia também, né? Ozônio eu ouço muito falar, né? Então, falando novamente da Gisele, a minha esposa, ela faz a parte de ozonioterapia em animais.
mas essa parte de ozônio é utilizada na parte de estética também, né? Sim, que inclusive a Gi que me inspirou a começar a utilizar. Quando ela começou a trabalhar, ela leva para sua área, que é maravilhoso, ozônio, porque eu também falava, nossa, será? Porque o ozônio ele é muito polêmico, né? Ele é polêmico. Aqui no Brasil, o CRM não permite que os médicos utilizam. Se eles querem utilizar, às vezes é necessário ter uma outra profissional, então não é. Mas assim, eu sou totalmente apaixonada, porque todas as complicações, intercorrências que acontecem, a gente reverte com o ozônio, começa a dar sinais de sofrimento, de necrose, deiscência, enfim, a gente reverte com ozônio, até no próprio, consegue melhorar o processo inflamatório do lipedema. O ozônio, ele na verdade é um gás que quando a gente entrega no tecido, gera uma oxidação, mas uma oxidação controlada. E o corpo responde com os antioxidantes, então o corpo produz antioxidantes. E isso é muito interessante, porque a gente acaba conseguindo fazer uma entrega de um oxigênio ativo ali na região, e tudo que o corpo precisa é de oxigênio. Então, e além de tudo, melhor por ser um gás já ali bem aceito para o nosso organismo, as alergias são raríssimas e mínimas, né? Então, a gente tem muitos benefícios aí, principalmente na estética. A gente consegue desde um efeito anti-inflamatório, como queima de gordura, como produção de colágeno. Então, ele é um coringa. Você consegue absolutamente tratar tudo, né? E quais outros procedimentos assim que você acha interessante na parte de estética? Porque cada caso é um caso, né? Então, a pessoa normalmente te procura para resolver já, né? A gente falou do pós-cirúrgico, né? De uma cirurgia, mas normalmente a pessoa já chega com um problema. Você falou da necrose, né? Então, tipo assim, quais outros procedimentos você acha interessante serem feitos para minimizar esses problemas, assim? Que hoje você atende, né? Sim, para minimizar as intercorrências e complicações, assim. Olha, eu sempre, assim, o problema do ser humano é isso mesmo, não ter a consciência da preparação do quão importante é. Então, a lipo, por exemplo, a maioria das pessoas quando vão realizar tem a tendência de falar, bom, eu já vou lipar mesmo, então eu vou enfiar o pé na jaca, vou comer tudo que vier na minha frente para me despedir. Só que isso é um tiro no pé, né? Porque você vai gerar um processo inflamatório enorme no seu corpo, você vai ficar desnutrida, porque comer muito não é sinal de boa nutrição, e você vai para a mesa de cirurgia totalmente despreparada. E aí você não vai estar com uma boa nutrição para você ter depois uma boa cicatrização, né? Então as pessoas não levam isso a sério, né? Bebida alcoólica desidrata. Então o pré-operatório, pré-procedimento para absolutamente tudo o que você vai fazer, ele é importante. A preparação do corpo, a preparação da pele. E as pessoas, elas não visam isso, porque ainda mais hoje, né, o imediatismo tá assim uma loucura, todo mundo quer tudo para ontem. Então não tem essa preparação, não tem essa paciência. O pós-operatório, dependendo do esforço que você fizer, do que você fizer depois, traz consequências. Então, assim, qual que é o grande desafio, eu acho, de nós profissionais, de qualquer profissional da área da saúde? É poder contar com a colaboração do paciente. Porque muitos omitem, não seguem as orientações e a gente acaba não conseguindo tanto sucesso às vezes, porque não adianta você entregar o melhor e você não ter ali o 50-50, sabe? Sim, exatamente, a dedicação ali, né? A disciplina também, né? Porque querendo ou não é uma disciplina, né? Eu não sei se já entra na sua área também, mas pós-cirúrgico de bariátrica, você atende? Tem alguns casos assim, hoje não? Só se for no reparadora. Então, fez a bariátrica, ok. Aí, quando ela vai para a reparadora, para retirada de excesso de pele, aí a gente entra. E é um paciente também bem específico, assim, porque devido à bariátrica não tem, às vezes, muito boa absorção, dependendo de qual foi feita, de nutrientes. Então, é uma paciente bem criteriosa, assim, em relação à cicatrização, requer muitos cuidados, tem uma tendência à complicação grande. Então, a gente tem que ter aí também, importante a preparação dela. Show. Realizar. E qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter para achar um profissional qualificado para fazer uma operação? Porque, assim, às vezes aparece um monte de clínica X, vem aqui fazer sua lipo por R$100. E tem aquela questão hoje, nossa, hoje em dia, né, você não precisa nem ter currículo, basta você ter muitos seguidores. É verdade. Às vezes nem é médico e comprou lá um monte de seguidor. Sim. Tem muito seguidor, então é bom. Isso daí, gente, é muito complicado, muito errado. Mas você diz para escolher um cirurgião? Isso, um profissional. Qual que seria o cuidado da pessoa? Procurar
saber o histórico, Uhum. CRM. Isso, é importante tá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tá associado lá, essa é a primeira questão. Você consegue também saber dos processos que tem, né? Que ele tem envolvido ali, os tipos de processo, você consegue fazer uma busca, também se o CRM está ativo. Então, você consegue facilmente fazer hoje em dia tá muito fácil, você consegue pesquisar tranquilamente, e assim, igual você falou, R$100, o preço, ele quer dizer muito sobre um procedimento, né? Porque se você cobra barato, você já vai entender que não está sendo usado coisas de qualidade, né? Ou, por exemplo, cirurgias que são feitas em clínicas, tem que tomar muito cuidado, realmente essa clínica está apta, tenha tudo certinho, é um hospital bom, esse hospital tem UTI, então tem aí qual que é o erro? Por que acontecem os problemas, as complicações e Deus me livre aí, coisas a mais? É porque não é visto isso daí. Então, se me dá uma complicação, o hospital que eu estou, vai ter uma UTI, né, para mim? Não, é um hospital clínico. E aí vai ter que esperar uma ambulância para me buscar, né? Então, assim, isso é muito complicado. Vai fazer em clínica, e aí, será? Mas, às vezes, o sonho da pessoa, ou ela não ter recursos o suficiente, acaba a ansiedade falando mais alto e ela acaba se submetendo àquilo que ela pode pagar. Mas é o seu corpo, a sua vida, né? Então tem que... tem que ter cuidado. Às vezes não é só porque é médico que pode fazer uma cirurgia plástica. Exato. Tem que ser especializado. Não, ele demora anos, aí, acho que quase 10 anos para realmente ser especializado e conseguir fazer. Tem um título de especialização para você fazer cirurgia plástica. Não basta só ser médico, né? É isso. Show de bola. A gente tem um patrocinador aqui no canal. Pessoal da Olha. Tebrejas, que é um site de roupas de camisetas personalizadas, né? Então, você que tem interesse aí em saber um pouquinho mais sobre essa temática, tá o link aqui na descrição. A gente trouxe uma camiseta para você com a temática do canal. Muito obrigada! Presente, Adorei, legal. É isso aí. Muito bom. E aí, você quer garantir 15% de desconto, o cupom brinde lá no site, né, Choco? É isso aí. E aí, hoje você atende São Paulo inteiro? Hoje eu tenho 3 clínicas aqui em São Paulo, né? E eu tenho uma equipe, então a gente faz tanto atendimento domiciliar como nas clínicas. E a minha área é só pós de cirurgia ou lipedema. Então eu só migrei para esse nicho aí. Então cresceu muito, né, a área de cirurgia. Então hoje já dá para você atuar e trabalhar só nessa área. Sim. Virgínia. Você acha que ela fez ou não fez? Com certeza não. Com certeza. Porque a Virgínia, você olha e você fala, ela fez muita coisa ali. Ela tá negativa, a barriga dela tá... A gente não pode tirar o mérito dela, né? Porque a gente sabe que não tem milagre, né? A gente tem casos, às vezes, de pacientes que não chegam... Porque o resultado final de uma cirurgia é sempre total mesmo com 1 ano. E até chegar esse 1 ano, já perdeu tudo, sabe? Então, ela tem, sim, os seus méritos de se cuidar, de ter aquele corpo lá, mas, com certeza, ali tem diversos procedimentos. E ela, acho que foi a maior inspiração de fazer a Lipo HD, né? Que era o abdômen da Virgínia, que era a lipoled. Ai, meu Deus. Mas é porque é muito falado, né, do corpo dela, porque é após gestação, né? Então tem esse negócio do período pós-gestação. E quanto tempo a pessoa pode esperar para fazer uma cirurgia dessa pós-gestação? No mínimo 3 meses, né? Até acontece muito? 6 meses. Espera dar os 3 meses já faz? Mas quando a pessoa ela trabalha com a imagem, se não, espera mais um pouquinho, né? Mas é isso aí. Para terminar aqui, qual dica você daria, né? O que você comentaria para a pessoa que acha que tem lipedema? O que ela faz? Ela procura você? Para onde ela vai? Como ela identifica? Como que ela já sabe? Tem que procurar? E qual que é a dica? Sim. Olha, eu acho que hoje a gente já tem, né, várias formas de encontrar o Instagram, né? Uma forma boa. Quem vai dar o diagnóstico mesmo é um vascular. Mas esse vascular precisa entender de lipedema, senão vai
vai acabar perdendo tempo lá. Mas nós, profissionais do tratamento conservador, a gente sabe diagnosticar, a gente sabe identificar. Então, pode nos procurar que a gente eu faço muitas avaliações todos os dias aí, consultas, consigo identificar, faço todo ali, anamnese, tudo direitinho. A gente consegue já ali traçar uma conduta de tratamento, tudo certinho. Tá ótimo. Obrigado você que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Rê, obrigado por ter vindo, falado um pouquinho desse tema que é super importante. Tá em alta, né? Tá em alta. Tá. Então, tenho certeza que vai ter bastante visualização. Se inscreve aqui no canal, compartilha com quem você acha que tem lipedema. Sim. Os contatos da Rê tá aqui na descrição do vídeo. Acompanhe nossas mídias sociais. E obrigado. Um brinde. Eu que agradeço. Sucesso! Valeu, Rê. Obrigado, gente. Um brinde. Valeu.